Sua vez! Sua vez! É hora do duelo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan, trazendo aqui mais um conteúdo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Dessa vez aqui a gente está com o deck do Silvestre, o deck após o Nef, né? A gente vai estar vendo exatamente como é que o deck se comportou durante as partidas que a gente vai estar mostrando agora. Aí a gente está utilizando aqui um caçador escondido, né? Porque o caçador escondido, né, a gente vai poder estar descartando cartas da mão como a cenoura, como a amante das rosas e o tributo amarelos para destruir os monstros do adversário, né? Que a prioridade é destruir os monstros, já que não tem marefolha, ok? Para a gente tentar substituir o marefolha, a gente só usa um caçador escondido mesmo no deck. Aí a gente usa 3 Comungos Silvestres para destruir as cartas mágicas e as armadilhas do oponente, porque assim a gente destruindo os suporte, a gente passa por cima do adversário tranquilo. E aqui a gente está utilizando 2 amantes das rosas, né? Priorizei as amantes ao invés dos marefolha, né? Porque com as amantes você faz o combo com a cenoura, você coloca a árvore mita ou guardialho e aí eles ficam imunes às armadilhas por conta do efeito da amante das rosas quando você usa ela no cemitério. 2 árvores mita, como de tradição do antigo deck. Aqui os 3 campeão mundial de peso cenoura. Pro combo é importante ter os 3. Aí eu coloquei um cavaleiro silvestre. Ele pode escavar uma carta quando ele é invocado. O tributo de amarilhos você bane do cemitério e pode invocar um monstro oferecendo um tributo a menos. Então ele é importante no deck. 3 guardialhos. Um Translotus é o suficiente. Tributos aos condenados, mais uma carta para você destruir monstros do adversário como se fosse uma marefolha. O núcleo escuro, descarte uma carta, depois escolhe um monstro com face para cima, bana o alvo, também fazendo a função do marefolha. Então a gente colocou 2 e uma carta show de bola desse deck, uma carta chave aqui. Buraco armadilha traiçoeiro, você destrói 2 monstros no campo enquanto não houver nenhuma carta armadilha no seu cemitério, e ela é a única carta armadilha. Então o deck do Silvestre após o nerf é esse aqui. E joguei várias partidas, o deck tá rodando muito bem, né? Contra os metas também se comporta de maneira muito boa. A gente vai ver agora aqui no momento o resultado dos duelos, né? Como que ocorreu com os metas, né? A gente vai estar olhando agora aqui, né? Esse replay aqui, a gente vai ver agora qual deck a gente enfrentou. Vamos dar uma olhadinha. Aí, Odion versus Joy Willy. Tá aí, né? A moeda parou, a gente começou a primeira habilidade areia, certo, pessoal? Lembrando que aqui vai ser o Silvestres parte 1, tá? Eu coloquei com um comungo virado para baixo, botei o buraco traiçoeiro, né? Já ali para baixo também. E aí um deck meta, né? Um deck aí pós-nerf também, deck de amazonense, certo?
E como eu disse, né? Eu estou utilizando a habilidade areia na parte 1 do Silvestre, que depois eu vou fazer a parte 2. Aí eu esperei só ele ativar o efeito da princesa para poder trazer outro Amazonas e eu usar o buraco armadilha nos dois monstros. Então destruir dois monstros como se fosse uma arefolha. Aí eu utilizei o efeito do comum de enviar 5 cartas para o cemitério, né? Como a gente já conhece o efeito do comum. Mandei 2 comuns ali, né? Tive uma sorte de mandar 2 comuns para o cemitério e atingir lá as 2 back roll do adversário, né? Ele ressuscitou lá o amazonense lá com a força de vontade Amazonas. Eu destruí a força de vontade amazonense. E aí, com a armadilha que foi destruída, ele pôde voltar, né? Novamente um monstro Amazonas. E aí ele preferiu trazer o lutador amazonense, né? Para não sofrer um dano, né? Creio eu que ele fez isso para não sofrer um dano. Aí eu utilizei a cenoura, joguei a amante ali fora, invoquei invoquei uma outra cenoura. Eu não quis usar ainda a amante, eu quis preservar a amante e usar a árvore mita só no outro turno, né? Caso o oponente destrua um monstro, eu teria uma carta na manga, porque principalmente eu saberia que o oponente iria colocar uma carta virada para baixo, né? E então a carta na manga seria o que? Deixar a árvore mita na mão e deixar uma muitas horas no cemitério. Então, por isso eu não desci a árvore mita naquela hora, porque também não daria para finalizar o adversário. Aí ele veio, tacou lá com a princesa, trouxe o tigrão. Agora eu utilizei o efeito da amante, ó, da mãe das rosas, usa lá a árvore mita, usa lá o guardialho, recicla mais um, bate ali com a cenoura, ele vai usar a investida Amazones, né? Bati primeiro, agora eu vou bater, é claro, com a árvore mita, porque ela está imune à armadilha graças ao efeito da amante das rosas, ó. Ela não vai ser banida. E aqui, essa, né, destruir a princesa dele. E o meu foi banido, porém ainda tem uma árvore mita, né, de 2.700. Então aí praticamente o que ele fazer, né, o que ele fizer aí, ele fica complicada a situação dele, né? Porque, ó, lá vem ele, lutador amazonense. A gente usa o efeito Translotus. A gente usa ali, o Translotus deu uma recuperada legal. Usa o tributo aos condenados. Ele usa lá ele usa o buraco armadilha, ó. Aí, ó, aí vem a surpresa, tributos amarelos, né? A surpresa lá não deu muito, eu enviei mesmo só pra curtir mesmo ali, mas não tinha mais o que fazer, e aí eu só finalizei. Então tá aí, né? Um duelo em tanto com o amazonense. A gente vai aqui com o Marco Tsunami. Esse duelo foi também. Eu lembro que esse duelo aqui contra Marco, né? Já é mais fácil de lembrar. É um duelo contra Baleia. Outro deck também super forte, né? Na ranqueada. E a Baleia até voltou agora a aparecer novamente por conta também desse nerf que a Konami deu. Baleia também voltando ao meta, né? Aí a gente começa de novo. Habilidade areia, profundezas místicas. A mão não veio boa, né? Aqui a gente confessa que a mão aqui não veio boa, entendeu? A mão não veio legal. Preferi colocar só a cenoura em modo de ataque.
Aí o adversário vem com um tubarão, martelo, faz o efeito do tubarão, usa a princesa lá, que é o peixinho, traz outro tubarão. Ele usa o efeito do outro tubarão martelo. Ele traz lá o plantador de, né, que é pro deck exatamente da baleia. Aí ele veio com tudo, né? Usou o controle, sacrificou ali. Aí a velha areia voltou a funcionar de novo, né, cara? Um ponto de vida, velho, né? Aí usa aqui usa aqui o efeito do guardialho. Usa aqui a árvore mita. Aí usa o efeito lá da cenoura. Ele vai usar lá o ataque furtivo do mar. Vai banir um, mas ele não vai conseguir banir o outro, que ele só pode banir um monstro por vez. E aí ele tomou um dano muito bom, né? Aí o efeito do ataque furtivo traz a baleia de volta. Aí ele vem com o plantador lá novamente. E ele já iria colocar a baleia, né? Tava lá no cemitério, não deixei, usei o buraco armadilha. Ele baniu lá um monstro da água com um ataque furtivo do mar. Então ele teve que voltar só com o monstro, não pôde conseguir colocar a baleia. Aí a gente usa o tributo aos condenados, que é como se fosse o nosso mar em folha. Ele usa lá o torpedo ilícito, destrói o nosso guardião, que é o mais forte, e a gente finaliza ali com a cenoura. Não teve muita escolha o nosso adversário, né? Não teve muita escolha. A gente vai com o duelo aqui com o Dr. Crowler. Vamos ver aqui o duelo contra o Dr. Crowler. Ó, agora ele começa primeiro, a gente começa em segundo. Ele vem de equilíbrio. Aqui a nossa mão vem muito boa. Ele senta um monstro para baixo, duas cartas viradas para baixo. Eu já saco logo o tributo aos condenados para ir. A gente vê que é um deck de alien, né? Alienígena, então um meta também, um meta que acabou voltando também após Nef, também um duelo bem interessante. Aí a gente usa logo o efeito do comungo, envia lá as cartas, já enviamos o amante das rosas, que isso é importantíssimo. A gente já usa aqui o efeito da amante, joga lá a árvore mita, ativa o efeito dela, usa lá o silvestre, que é o comum, destrói lá a carta virada para baixo e era uma parede de erupção, usa o caçador escondido, destrói o monstro alienígena dele. Aí aqui a gente acabou errando. A gente usa a cenoura, tira o mais fraco, bate aqui. Bateu aqui, ele não tinha o que se defender, provavelmente era alguma carta alienígena e não deu muito pro oponente, né? Acabou levando um OTK na cara bonito do deck de Sylvan. Agora a partida aqui contra o Seto Kaiba. Mão vem boa, mão vem razoável, né? Razoável. Bota lá bota o comum virado para baixo.
Também boto uma carta lá virada para baixo. Eu decidi ainda não arriscar, né? E aí a gente vê que era uma Irmandade do Punho do Fogo, ou seja, chama nebulosa. Ali eu já sabia que ele ia fazer uma invocação, já tinha como ele fazer. Me surpreendeu ele colocar esse enganador aí, dele tinha uma outra Periton, botou ela lá. Aí ele já trouxe a Esfinge e trouxe o Cerberus, ele errou, botou a carta lá de monstro, acabou indo na carta mágica, botou outra para baixo. Usou o agressivo, destruiu a cenoura. Ele bate aqui no comum e agora eu ativo o efeito do comum, que agora realmente vai valer a pena, né? Vai ser vantajoso. A gente usa a árvore limita para organizar a ordem dos cards no topo do deck. Uso o comungo, eu prefiro usar no canto do que no meio, né? E aí agora a gente usa a cenoura, joga amante das rosa, usa lá a amante, desce guardiálio, né? Usa lá. Olha que interessante, usei a Mãe das Rosas no duelo e usei Tributos Amarelos no duelo. Botei Guardiário e botei Translotos. Você viu a jogada, né? A jogada espetacular. Amante das Rosas e Tributos Amarelos numa única jogada, num único turno, cara. Num único turno, velho. Aí o adversário puxa lá com o efeito do Cerberus uma nebulosa, a gente bate com a cenoura. E aí possivelmente o cara já de Raise Flame já não consegue essas alturas. Ele já não consegue descer, né, nebulosa. A gente vai lá destruir, porque vai que é uma parede de erupção. Mas provavelmente não era, senão ele teria até utilizado na vez passada. E aí eu finalizei aqui batendo, né? E tem um aqui com Yugimoto, é um deck aqui voltado para Jinzo. Eu lembro que esse Yugimoto tava com deck de Jinzo, tava com deck de Jinzo. É o Rio Orca, o nome lá do duelista. A mão não veio legal, né? Botei a Mãe das Rosas virado para baixo. Aí ele desce duas back roll. Aí o tributo lá com o guardialho, ativa o efeito do guardialho. Aí caçador escondido. Manda o Cavaleiro Silvestre, manda o Translotos, ativa o Cavaleiro Silvestre, bota a carta no topo do deck que a árvore imita. Bate lá com o guardialho, ele vai usar o escudo drenador, né? Não vai deixar. Aí ele senta outra back roll, usa troca de almas, sacrifica o guardialho e bota o Jinzo, né? Esperto todo, cara. Aí a gente vai agora usar o núcleo escuro, bane o monstro dele, usa lá o efeito da Mãe das Rosas. Desce a árvore imita, ele usa a comporta, isso foi engraçado, mas tá imune à armadilha por conta da Mãe das Rosas. Acho que ele não lembrou do efeito, né? O oponente acabou. Aí ele tem um Kuribo na mão, e acabou virando ali de lado. Ele desce o monstro para baixo. Aí que vem um guardiário. A gente acerta em cheio um comungo ali. Ele vai sacrificar era um Kuribo para baixo. Ele sacrifica a árvore mita. Eu uso tributos amarelos. Boto o guardiário.
passa só o turno. Ele pega um monstro, bota para baixo, não tem muita escolha. Eu coloco o caçador escondido, jogo o efeito ali, jogo a cenoura, acerto ali. Era um salvador do bacon e o oponente entrega. Muito obrigado, pessoal, pela atenção do vídeo. Vai sair a parte 2, Silvestre, o retorno, parte 2, com agressivo, tá? Porque com agressivo, certo? Vocês vão ver como é que o deck vai ficar. Então, se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder o conteúdo de Duel Links, não perder os decks. Vai ter muito deck no canal, vai ter muito deck meta, deck nerfado e decks elaborados. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Fui!